Vamos, claro, então, né? Se é briga grande, internacional, de várias arestas, muitos ângulos a serem observados, o assunto é dele, Lorival Santana. Lorival, eu vou repetir a pergunta, né, que eu fiz. O que é espuma e o que a gente realmente deve temer diante desse cenário de estremecimento, uma espécie de não vem que eu vou, não vai você, senão eu vou também, enfim, entre Estados Unidos e China? Quais são os pontos focais, aqueles que de fato merecem atenção quando a gente for pensar a respeito desse assunto? Boa tarde. Isso é mais uma pedra, né, na construção de uma relação de disputa, de hegemonia entre Estados Unidos e China. Em 1979, quando os Estados Unidos decidiram reconhecer a China, e aí automaticamente deixar de reconhecer Taiwan, foi aprovada uma lei no Congresso americano, segundo a qual os Estados Unidos têm de defender Taiwan militarmente no caso de uma agressão militar da China. Então, os Estados Unidos têm uma presença naval e aérea também muito grande no Indo-Pacífico, no Mar do Leste da China, no Mar do Sul da China, e ao mesmo tempo a China vem construindo ao longo de uma década e meia, uma marinha muito respeitada, né? Historicamente, a China teve uma marinha muito forte ali na época da Idade Média, no período das descobertas, mas era uma marinha muito fluvial, ela era maior do que a marinha britânica. No entanto, isso historicamente na China, a perda dessa marinha é visto como um encolhimento geopolítico da China. Então, a marinha é muito importante. Os navios chineses estão fazendo navegações que são hostis, né, em mares internacionais, isso ao longo dos últimos anos, e os Estados Unidos, por sua vez, vêm fazendo a contenção dessas navegações. Então, o principal ponto focal dessa disputa é, sem dúvida, Taiwan, o maior fabricante de microcompressores, de chips do mundo, né, um país extremamente importante na cadeia de valores do mundo. Então, os Estados Unidos têm o seu compromisso com Taiwan, por sua vez, Xi Jinping colocou no centro do seu mandato, do seu próximo mandato, inclusive, que deve começar no início do ano que vem. Ele está ainda organizando essa transição, consolidando esse apoio, mas vai conseguir, anexar, reunificar, a palavra que ele usa é Taiwan. Então, é uma disputa inexorável que nós vamos assistir nos próximos anos. Agora, Lorival, muita gente falou aí sobre como fica a imagem do presidente americano Joe Biden depois aí dessa ida de Nancy Pelosi. As avaliações variaram muito, tá? Primeiro eu vi gente dizendo, não, ela desmoraliza Biden ao ir para essa viagem diante de um apelo para que não fizesse. Vi também que, na verdade, isso pode estar, sim, reforçando a ideia de que não há fragilidade ou temor por parte dos Estados Unidos. Inclusive, vi numa certa coluna, um rapaz, eu não sei se você conhece, escreve ali, também no estado de São Paulo, está aqui na CNN, chama Lorival, apenas o nosso decano. Eu queria que você dissesse para quem está em casa, alguma coisa como essa acontece sem que esse tango esteja inteiro coreografado do início ao fim? O então presidente eleito Donald Trump, no dia 2 de dezembro de 2016, recebeu um telefonema da Tsai Ing-wen, a presidente atual de Taiwan. E a China protestou demais. E na campanha para a reeleição, há 2 anos, o Trump jogou na cara do Biden que ele seria frouxo com a China. Nós estamos em campanha eleitoral nos Estados Unidos. Então, neste momento, é interessante para o Partido Democrata provar que não tem medo da China. E o presidente Biden escolheu delegar a Nancy Pelosi esse papel, porque se as consequências fossem muito graves numa reta final eleitoral, ele poderia mitigar o custo político dessa, eu vou usar uma palavra que não tem assim, uma intenção de
de diminuir o gesto da Nancy Pelosi, mas dessa aventura. Então, a Nancy Pelosi arca com as consequências, mas isso é muito provável que esteja em plena coordenação com o presidente Joe Biden. O que ele disse é que os comandantes militares achavam que não era uma boa ideia. Ele disse isso no fim de semana. Então fica ali registrado uma porta de saída para o caso de um resultado desastroso. Mas toda a análise de cenário, e essa que eu fiz, inclusive, no domingo no Estadão, mostra que o Xi Jinping não tem condições políticas internas de tensionar demais ou de ir para uma escalada no conflito. Como eu te disse ontem, a palavra cão nunca mordeu, quem morde é o cão, né? Então, eles fazem exercícios navais, falam, esperneiam, também não estou aqui tentando menosprezar a China, mas fazem toda essa retórica, mas não há condições militares para a China enfrentar os Estados Unidos e nem condições políticas internas para um tensionamento maior. Meu querido, muitíssimo obrigada pelas informações, sempre o ponto de vista correto, o que a gente deve ou não deve levar em consideração na hora de dar uma avaliada no cenário internacional com ele, sempre Lorival Santana. Obrigada.